Havia um grupo de espíritos inferiores acompanhando a família, sem que ainda pudessem se manifestar. Satisfeitos com o ocorrido, achavam pouco ainda os infortúnios daquele grupo familiar. Ficaram dois tomando conta da casa, espíritos de índole perversa, e os outros acompanharam o enterro, afastando outros que dali se aproximavam. Fizeram um cerco em torno dos caixões e lançavam palavrões, insultos, enquanto cobravam velhos desaforos. Tentavam cuspir nos cadáveres e queriam violentar todos os direitos daqueles que já passaram para o lado espiritual. Há um provérbio que assinala: o sol se esconde todos os dias, mas sempre aparece no final das noites. Caena e Celes apareceram para os dois espíritos que ficaram no lar, vigiando, e os chamaram para conversar. Aqueles, enquanto tentaram investir contra nossos companheiros, foram contidos pela ação conjugada da mente e da palavra. Disse Caena: não estamos aqui para expulsá-los. Não queremos conversar com vocês. Nós queremos conversar com vocês como irmãos que somente lhes desejam o bem. Por que vocês estão nesta fúria contra esses familiares infortunados? Não é melhor ajudá-los neste momento de dor? Quem ajuda vive mais feliz. Um dos mais inquietos, o menor, blasfemou com raiva. Nada de bem para uns canalhas desses. Eles precisam todos morrer e virem para cá servir-nos de escravos para sempre. Vocês falam assim sobre a piedade e sobre o ajudar, porque não conhecem essas pessoas que são víboras, que picam mesmo dormindo. Vamos acabar com eles enquanto eles não acabam conosco, e apontou para dentro da casa. Essas pestezinhas que sobraram vão morrer, todos eles. Caena habilmente argumentou: vocês com certeza já fizeram muitas dessas mais obras, e até agora já tiraram algum proveito? Eu os vejo desde a hora em que aqui chegamos, mal-humorados, tristes como os familiares, sem demonstrar nenhum ideal. É fácil verificar que estão mais infortunados do que essa família. Vocês sofrem mais do que eles, pensem bem. O maior, que até então permanecera calado, falou desabafando: eu já te falei, Júlio, que o salário nosso é sempre o desespero. A conversa desta mulher vem confirmar o que eu pensava. Não me sinto bem com essas coisas. O pequeno, falando alto e blasfemando, retrucou com violência: você é um covarde. Sempre nas horas de decisão amolece. A gente precisa ter fibra. Nós precisamos acabar com essas pestes. Coisa ruim tem que desaparecer. Mas Caena estava ganhando tempo e os olhos da nossa companheira estavam fixos em Júlio. Ele não resistiu. Sentou-se em um banco e começou a dormir. Caena fez um sinal e logo apareceram os dois homens acostumados a ajudar neste tipo de serviço, que levaram Júlio, ficando o outro que afinou com Celes, mostrando interesse nos trabalhos de ajudar para ser atendido em época oportuna. Miramês, no cemitério, nos pediu para orarmos, e foi o que fizemos em torno dos cadáveres que já estavam descendo à sepultura. Os espíritos malfeitores esperavam que os recém-desencarnados fossem desligados dos corpos para que eles, obsessores, se apossassem de suas vítimas. Porém, o nosso guia espiritual deu alguns passes nos mortos, com abundantes fluidos, de sorte a ficarem invisíveis aos malfeitores ali presentes, e foi retirando-os um a um dos corpos mutilados com todo cuidado e carinho. Foram dispersados os fluidos vitais de todos eles e buscamos certas dependências dentro do próprio Campo Santo, onde depositamos os nossos irmãos para a devida recuperação. Posteriormente, eles seriam conduzidos a planos condizentes com o estado de cada um. Os espíritos do mal caminhavam de um lado para o outro, resmungando, xingando, ameaçando.
Saiam logo para fora, vocês já morreram. Venham, covardes, venham. Vamos acertar as nossas contas. E gritavam impropérios sem conta. Um outro falou: será que fugiram? Ninguém viu para onde foram? O outro disse: o medo e a covardia fizeram-nos ficar junto aos corpos. Eles estão lá embaixo. Deixemos que eles apodreçam com gestos mortais. E gargalharam. Arrematou um terceiro. Mas vamos esperar mais, porque eles devem sair de dentro da tumba. Aí agarraremos os patifes. Eis aí, meus irmãos, a vingança até onde chega. É a ignorância da lei de Deus, de amor e do perdão. Eles, os perseguidores, como já falamos, sofrem mais do que os perseguidos. E vendo esses quadros é que valorizamos Jesus e sentimos sem ele, o mestre dos mestres, um vazio no coração e uma opressão na alma, porque sem o Cristo dentro de nós desconhecemos a harmonia. E quem não conhece a harmonia nunca ouviu falar da felicidade nem acredita nela. Oi, Elisa. Não, só uma coisa que eu achei curiosa, que vale a pena a gente ressaltar, que pouca gente leva em consideração. Muita gente sempre associa cemitério com uma área de energia ruim, que os espíritos que ficam por ali ou são devedores, ou são desequilibrados, ou estão desarmonizados, por qualquer que seja o motivo. E um pouco mais acima na leitura, diz que eles foram retirados, aqueles espíritos que sofreram o acidente, e ficaram para ser atendidos, talvez numa espécie de pronto-socorro, no próprio cemitério, depois de um tratamento inicial, que eles iam ser levados para onde as esferas vibracionais dele iam permitir. Para a gente ter isso em mente, que os pronto-socorros, os grupos de atendimento, eles estão em qualquer lugar, mesmo nas regiões em que a faixa vibracional é baixa, eles podem estar ali presentes, observando, ajudando, interferindo, porque eles estão em outro nível de vibração, então eles não são nem percebidos nem vistos. E como as faixas dimensionais elas se interpõem, é aquela coisa, a gente está cada um na sua casa, mas pode estar acontecendo milhares de coisas, em teoria, no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes que a gente não tem nem noção. Então, essa ideia que muita gente tem que o cemitério é uma coisa ruim, que está sempre carregado de energia negativa, de tristeza, é bom a gente ler isso para ver que não é bem assim. Ali também trabalhos de amor, trabalhos de recuperação, de resgate, de acolhimento, são feitos, quem sabe, até com mais intensidade do que as coisas negativas que possam acontecer ali. Só que a gente não percebe. Obrigada, Silvia. Partimos para outra etapa dos trabalhos daquela noite. Descemos em um hospital que se apresentava muito simples. Era uma casa de saúde para leprosos. Chegamos, demos umas voltas por um pátio longo, logo em frente, e testamos o ar, que estava empestado de magnetismo inferior. Uma visão mais apurada podia notar uma espécie de quase invisíveis ramificações de uma energia grossa, mostrando a cor parda que fazia evoluções no ar com facilidade e buscava as narinas com incrível atração, envolvendo-se na atmosfera que era respirada. Miramês nos chamou, subimos mais acima do solo uns 10 metros, ficamos em círculo e ele concentrou-se pedindo que nós o acompanhássemos naquela operação. Nós, já acostumados com esse tipo de trabalho, não encontramos dificuldades. Miramês cerrou o semblante com serenidade e sentimos que o nosso guia buscava alguma coisa distante. Ele começou a se iluminar. Saía de seu ser um fogo diferente do fogo comum. Era uma chama sem calor, mais viva, e que corria em volta do seu corpo espiritual como se fossem serpentes. O azul predominava e o centro era de um vermelho encantador.
Aquelas chamas se avolumavam cada vez mais e ampliaram-se de tal maneira que o nosso mentor ficou no centro das chamas que rodopiavam em torno dele. Daí a instantes, ele soltou raios daquela substância em todas as direções e ouvíamos estalidos continuados, como que queimando alguma coisa no ar. Era a eliminação de pensamentos formas que pairavam por toda a casa de saúde, onde estavam aqueles seres infortunados que ali expurgavam seus karmas, esperando que despertassem os corações ainda paralisados no tempo pelo desabrochar da flor gerada pela força do amor. Depois de alguns minutos de higienização, apagaram-se as luzes. Agradecemos a Deus e encaminhamos-nos para uma enfermaria geral, onde fomos recebidos pelos benfeitores da casa com amabilidade. O carinho era o estado natural de todos os espíritos trabalhadores daquele hospital. Depois passamos às celas fechadas, que pareciam mesmo prisões. Seus ocupantes eram leprosos, cuja pele estourava em bolhas e o odor era insuportável. Dificilmente poderiam manter um asseio conveniente. Passamos a trabalhar. Caena, Celes, Fernando, Padre Galeno, Abílio, Miramês e eu, cada um percorrendo as celas e demoradamente transmitíamos passes reconfortantes. Aquelas criaturas internadas ali, mais como presidiários, estavam insensíveis à nossa presença. Notamos ao entrar que aquele magnetismo pesado que saía para a atmosfera exterior provinha daquele antro de desequilíbrio espiritual. Emanavam deles ondas de magnetismo insuportável que afinavam com o ar e as pessoas e coisas respiravam. Aquele lixo mental desarmonizador poderia se comparar com o lixo atômico que as usinas expelem e os homens encontram dificuldades em sepultar. Aqueles seres eram usinas de forças mentais inferiores. Além daquela doença que a sociedade ainda não aceita, eles tinham alterações mentais e não poderiam ficar juntos com os mansos. Deformavam-se os rostos, inchavam-se os membros e tardavam-lhe o pleno equilíbrio da mente. Quando aplicávamos os passes, notávamos as nossas mãos grossas e a nossa estrutura, a superfície dos nossos corpos espirituais, meio pegajosa e ácida. Precisávamos, de vez em quando, balançar as mãos nos lados, ajudando com o pensamento no sentido de ficarmos livres daquela agressividade magnética que se acomodava em nós pela indução de energia. Quando eu estava quase terminando a minha parte, olhei para Miramês, que sorriu para mim e fez-me um sinal para que eu olhasse um doente ao lado. Aproximei-me e verifiquei assombrado que era um homem de cor parda, cabelos enroscados, mas de feições finas e altivas. Notava-se que o seu porte demonstrava certa educação no trato com o corpo. Esse irmão estava completamente deformado. Os dentes já tinham caído, as orelhas cresceram inflamadas e ele não tinha propriamente feridas, porém cresciam-lhe grandes bolhas em todo o corpo, cheias de um líquido. Ao estourarem as bolhas, espalhavam-se um cheiro por toda a casa. Tal odor era insuportável até para mim, que ali estava como um espírito desencarnado. Deixa eu só aproveitar aqui que está mudando a página. Duas coisas que a gente leu aqui que são interessantes. Primeiro, o Miramês usar, né, ele chama de fogo, né, pode ser alguma coisa parecendo fogo mesmo, né, para limpeza, né, das energias do ambiente. Isso o Miramês faz, né, mas a gente não viu em momento nenhum dos outros membros da equipe fazer. Provavelmente ele consegue fazer isso pelo conhecimento, a conscientização que ele já tem. Mas esse mesmo tipo de limpeza, eu já vi muito sendo utilizado quando se trabalha com os seres da natureza, em especial as salamandras, né, que são os elementais do fogo.
E elas são usadas justamente dessa mesma forma, através do fogo, elas limpam as energias negativas para que possa haver a renovação, né, energética do local. E o outro ponto que me chamou a atenção foi o Lancelin falando que eles davam os passos e ficavam com as mãos, começavam a sentir a mão esquisita, grossa, meio pegajosa, que tinha que balançar como se estivesse se livrando daquela energia que estava se apegando a eles, né, para continuar. E isso é uma outra coisa que a gente tem que entender também, porque, voltando lá em Jesus, né, para ele se apresentar a nós e poder exercer o que deveria fazer entre os homens, ele teve que baixar o seu nível de vibração até os homens. Então, nós, mesmo não sendo, assim, pode dizer, grandes coisas, quando você se propõe a ajudar, a dar um passe, a mentalizar ou vibrar para algum lugar, para algum grupo de pessoas, não adianta você estar no 10º andar e querer que a pessoa lá na rua ouça. Você tem que ir até ela. Então, quando isso acontece, quando a gente vai ajudar, dar passo, fazer uma coisa, de certa forma a gente se aproxima muito da esfera vibracional, da sintonia deles, para que a nossa ajuda possa chegar nele. Então, isso às vezes possibilita a história, tem médico que sente o que o outro fica passando mal, porque para ajudar não adianta a gente estar num outro patamar vibracional, porque ele também não chega a perceber, não consegue atingir, porque o nível vibracional é muito diferente. A gente tem que baixar um pouco para que a nossa vibração atinja ele. E isso também facilita que um pouco da vibração dele venha até nós. E no caso deles, né, da equipe espiritual, eles têm um equilíbrio suficiente para perceber isso e se livrar. E algumas vezes, nós, quando estamos no trabalho, não temos essa percepção. Eu já vi muita gente que vai, ajuda, faz parte, depois fica passando mal, ou tem contato com o ambiente, com alguém que foi ajudar, e parece que absorveu a carga da pessoa. É disso, é por causa disso. Porque quando a gente baixa para ficar mais próximo de quem a gente vai ajudar, a gente também permite que as vibrações dele, de certa forma, nos atinjam. E se a gente não souber lidar com isso, a gente, às vezes, passa um período meio torto. Quando você falou do fogo, Silvia, que a gente viu na leitura também, no livro que a gente está lendo terça à noite, no o Mago dos Trôvulos, ele também usa o fogo em alguns casos também para limpeza, ele também cita. Continuando. A sua mente parecia mais a de um animal, e seus pensamentos não tinham coordenação e havia um grande intervalo entre a formação das ideias. As bolhas formavam-se rapidamente e também estouravam com frequência. Em algumas delas, ele mesmo levava o dedo e as furava com aflição. A pele desse homem era fraca e uma leve fricção por qualquer corpo estranho que surgisse, formavam-se logo manchas violáceas e avermelhadas. Todavia, o organismo desse senhor era um gigante em pronta recuperação dos tecidos, embora a doença desviasse toda a energia de autorrecuperação daquela máquina de carne que trabalhava sob a supervisão do espírito imortal. Miramês transmitiu-me instruções para que eu avivasse a minha mente em busca de algo mais na vida daquele homem de Deus. Ajudou-me com certas induções mentais e ligou, isso eu notei, a minha mente na dele, o enfermo de maneira espetacular. A mente do Hanseniano foi crescendo e se estendendo sem limites, e logo eu me encontrava vendo-o na Itália Antiga, no ano de 1311. Ele vinha apressado pela Via Ápia, com alguns capangas ao lado, sem dar uma palavra sequer. Os homens o acompanhavam também calados e com os alforjes nas costas, em que notamos logo
levavam apetrechos de agressão. Passamos a notar que rumaram para os porões de um castelo, onde entravam e saíam muitos nobres. Ele foi chegando e fez uma reverência para alguém que estava ao lado em um gabinete. Os homens que o acompanhavam ficaram sem entrar, esperando em um grande portão que dava acesso para os porões. Ele tinha o nome de Gusmão. Gusmão recebeu algumas anotações do comando da casa, passou-lhes a vista e desceu para os porões com os seus sequazes. Nesses subterrâneos, víamos o absurdo dos absurdos que não devemos relatar totalmente, por respeitarmos as sensibilidades alheias, principalmente no século XX. Tu já entraste em um frigorífico? Tais câmaras tinham as mesmas aparências. Homens e mulheres pendurados, mais pareciam animais esquartejados, estando todos nus em uma sequência que mostrava disciplina até nas atrocidades. Ao lado, verificamos a existência de grandes panelões que ferviam óleo fétido. Aqueles monstros, ao chegarem ali, tiraram um pouco das roupas, ficaram seminus e lia-se bem visível a fúria naqueles rostos malfeitores sob o comando de Gusmão, que tinha o prazer de seguir todas as ordens do comando central contra os hereges. Ele ainda ampliava as atrocidades com a sua infernal facilidade de criações mentais. Ele gritou a um dos carrascos que tirasse certa mulher das correntes onde estava pendurada e a trouxesse para o balcão de mármore ao lado. Logo ela estava, quase agonizante, estendida na pedra fria. Era uma mulher linda, corpo esbelto, traços finos, dentes perfeitos, e os olhos, mesmo inchados pelo maltrato, desprendiam uma chama diferente, um magnetismo agradável. À visão da mulher toda despida, um deles, talvez o mais sensual, ficou cego pela força animal e investiu sobre a infeliz. Dois dos homens, entretanto, aplicaram-lhe um pedaço de corrente na nuca e ele caiu desfalecido, gemendo e se contorcendo. Ele mesmo, Gusmão, olhou o corpo esbelto daquela mulher, sentindo a força do sexo percorrer dos seus nervos mais sensíveis, mas reagiu na fúria de perseguidor aos chamados hereges, e ele mesmo despejou um ácido esverdeado no corpo daquela mulher. No mesmo instante se formavam borbulhas que depois estouravam a fina pele, deixando escorrer um líquido das células que eram desfeitas pelo corrosivo. Uma força que desconheço tirou-me daquela visão e trouxe-me ao meu estado natural, vendo aquele homem à minha frente e compreendendo que não existe injustiça, mas a lei de causa e efeito agindo na mais perfeita conexão com a vida. Olhei para aquele homem... Só rapidinho. Ver como a coisa desenvolve, né? Mesmo com o Lancelin, né, que está sendo preparado, está no grupo tudo, ele é colocado na situação para entender o que está acontecendo, mas ele começa a vibrar, e no momento que ele está para começar a se desequilibrar, ele é retirado, porque a partir daí, provavelmente, ele ia começar a se envolver tanto com aquelas energias que talvez se desarmonizasse e entrasse em desequilíbrio. Então, tudo é medido, tudo é controlado. Então, às vezes, a gente está numa situação que está lá querendo ajudar a fazer e, de repente, passa, a gente, como se, por enquanto, esquecesse de que queria fazer aquilo. Às vezes é por causa disso, porque a gente se envolve tanto que chega um ponto que a espiritualidade que nos protege afasta ou bloqueia, porque a gente vai começar a absorver tanto aquele desequilíbrio que ele vai acabar se tornando o nosso desequilíbrio também.